Todas as opiniões ditas pelos convidados nesse programa são de responsabilidades dos mesmos. Não refletem necessariamente no quadro de ética da Rádio Macaé Gospel. Nesse momento, a Rádio Macaé Gospel passa a apresentar o programa Mensageiros da Verdade. Mensageiro da Verdade. Louvor. Oração. Palavra de Deus. E debates. Um programa da Assembleia de Deus Desperta-me para Almas. Mensageiros da Verdade. A apresentação do pastor Adaelson Gomes. Meus queridos irmãos, meus queridos ouvintes, um privilégio estar mais uma vez aqui com os irmãos, agora nessa terça-feira, às 15 horas da tarde. Normalmente estamos aqui apenas às 18 horas, mas hoje estamos aqui às 15 horas da tarde para estar expressando a nossa alegria. E hoje estamos com um convidado ilustre aqui para o nosso programa, que logo mais vou estar chamando ele aí, mas quero logo estar iniciando logo este bate-papo com uma oração. Primeiramente vamos falar com o nosso Deus e assim vamos dar prosseguimento a este programa em nome de Jesus. É momento de falar com Deus. Orar, se você está em um local oportuno, vem estar fechando seus olhos juntamente comigo e vamos falar com Deus em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo privilégio de estar mais uma vez aqui, Senhor, no estúdio desta rádio tão abençoado, que tem sido, Senhor, bênção para tantas pessoas, meu Pai, seja aqui, meu Pai, na cidade de Macaé, seja no estado do Rio de Janeiro, seja fora dele, meu Pai, aonde esta programação, meu Pai, tem alcançado. Eu tenho certeza que o Senhor tem abençoado vidas, meu Pai, e por isso, nessa tarde, eu lhe peço, meu Pai, que este assunto que vai ser tratado aqui, meu Pai, nesta tarde, que venha estar sendo esclarecedor e despertador para as nossas vidas, meu Pai. É o que eu lhe peço em nome de Jesus e lhe agradeço. Amém e graças a Deus. Mensageiros da Verdade. Um programa da Assembleia de Deus Desperta-me para Almas. A apresentação do pastor Adaelson Gomes. Meus amados, meus queridos ouvintes, estamos aqui no programa Mensageiro da Verdade. Eu sou o pastor Adaelson Gomes, são 15 horas e 2 minutos, 6/9 de 2022, e nós estamos ao vivo aqui do estúdio da rádio Macaé Gospel. Nós estamos aqui com um convidado muito ilustre, meus irmãos, para o nosso programa nessa tarde. Ele está através de ligação conosco, infelizmente por causa de uma reunião que ele teve, não teve como estar participando fisicamente aqui neste programa, mas está aqui por telefone. Eu já queria estar chamando já ele aqui, pastor Marcão, candidato a deputado federal. Fala alguma coisa aí, homem de Deus. A paz de Cristo, meus amados irmãos, Rádio Macaé Gospel, pastor, todos os ouvintes, é uma alegria muito grande e uma honra estar participando desse programa aqui, que eu sei que tem uma audiência enorme, muitas famílias, muitas pessoas estão ouvindo a rádio neste momento. É isso aí, meus amados irmãos, é você que tem acompanhado aí essa rádio aí, você vem estar comentando aí se o áudio está saindo com qualidade, tá bom? Para nós tentarmos melhorar aqui, mas eu sei que está saindo com qualidade, porque aqui na rádio Macaé Gospel é tudo com qualidade, meus irmãos. Obrigado a vocês que têm feito aí este programa cada dia mais e mais crescer. Temos alcançado não apenas cidades aqui no estado do Rio, mas até fora dele, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, meus irmãos, vamos aí estar em nome de Jesus trazendo algum esclarecimento a respeito do nosso amigo, do nosso pastor, do nosso candidato a deputado federal, nosso irmão Marcão Borges. Eu queria estar abrindo um espaço aí para o senhor se apresentar. Pastor Marcão, se apresenta aí para os nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu sou pastor Marcão Borges, faço parte da ADEFON, Assembleia de Deus Fonte de Luz, em Inhaúma, no Rio de Janeiro. Sou o diretor social da Comiadef, Convenção de Ministros e Igrejas Fluminenses e outros, filiada à CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Tem como presidente o nosso amigo pastor Gilmar Siqueira, que já manda um abraço fraterno para todos os ouvintes da rádio.
Eu trabalho, já estou na política há aproximadamente 20 anos. Iniciei trabalhando com os filhos do missionário R.R. Soares, onde eu fui honrado, fui assessor parlamentar aqui na LERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com o deputado Marcos Soares, depois Felipe Soares, e a Brasília também com o deputado federal Marcos Soares. Depois coordenamos a campanha para vereador na cidade do Rio de Janeiro, do pastor Tony de Paula Júnior. Ganhamos e fui chefe de gabinete dele aqui durante 2 anos na Câmara de Vereadores. Fizemos a campanha para deputado federal, onde ele conseguiu 120 mil votos, mais de 120 mil votos no estado, e continuei com ele em Brasília, até o momento em que eu precisei seguir o rumo da nossa convenção, que levantou um candidato a deputado federal, que foi eu. Eu aceitei esse desafio, essa proposta que nasceu no coração de Deus, me sinto preparado, já trabalho com a produção cultural há muito tempo, antes mesmo de me converter. A minha conversão se deu no ano de 2000, o meu pastor presidente, na época, era o pastor Gilberto Malafaia, meu amigo, meu professor, me levou ao diaconato, fez o meu casamento, apresentou a minha filha Raquel. Sou casado com a missionária e psicóloga, professora aposentada Mônica Borges, e pai da adolescente Raquel Borges. Sou a favor da liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade do voto. Sou a favor da vida. E sou contra o aborto, ideologia de gênero, liberação das drogas e qualquer tipo de violência contra crianças, adolescentes, jovens, adultos, mulheres e idosos. Sou patriota, veterano paraquedista e patriota. E esse sentimento ele aquece cada dia mais no meu coração, pois a democracia e a liberdade é algo que não devemos negociar nem abrir mão. Candidato, mais na frente eu vou estar abrindo a oportunidade para o senhor estar expondo um pouquinho desses pontos aí que o senhor tocou, mas primeiramente eu quero estar tocando em um ponto aí muito interessante, que então o senhor não entrou na política agora. O senhor já vinha traçando um projeto, uma caminhada para estar chegando como candidato. Em janeiro, quando eu me converti, eu passei a realizar eventos cristão, gospel. Realizei eventos com diversos cantores aí que nós conhecemos, né? Aline Barros, Fernanda Brum, Bruna Carla. Lancei Thales Roberto aqui no Rio de Janeiro em 2008. Fiz muitos eventos com Oficina G3 e era uma mensagem que nós anunciávamos, né? Lazer com santidade. Todo ser humano tem o direito de se divertir. Só não precisa perder a comunhão com Deus por causa disso. E a partir desse momento, o meu nome começou a ficar em evidência até chegar ao missionário R.R. Soares. E quando chegou, eu recebi o convite para fazer parte da equipe política, né? E realizando também eventos junto com o missionário R.R. Soares, nas igrejas do estado do Rio de Janeiro, que eu fiz eventos em todos os municípios do estado, São Paulo, Minas. E aí, participando da política, eu consegui acrescentar a ideia da valorização da família, um projeto que eu iniciei em 2002, eu e minha esposa. Havia uma necessidade de nós preservarmos os bons costumes. Sim, isso aí é algo muito interessante. Eu achei mesmo até... Porque já estavam sinalizando ações contra a família já na entrada do século, né? Percebemos isso a partir do ano de 2000. Muitas mensagens subliminares, as leis sendo alteradas contra a família, contra a criança. E aí eu tinha que me posicionar. E comecei a me posicionar em 2002, 2004 eu adentrei na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro como assessor parlamentar. E aí conseguimos potencializar a nossa luta contra as drogas, a nossa luta a favor da família e a inclusão social. Na realidade, isso está precisando muito em nossos dias, né? Como o senhor falou, isso começou, não é de hoje, já vem uma trajetória a respeito de mensagem subliminar.
a respeito dessa certa liberdade para os nossos adolescentes, para as nossas crianças, tendo contato até de primeira mão em lugares que não deveria ter contato, mas percebemos que cada dia mais está ficando difícil da gente estar mostrando o caminho certo para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Isso aqui é algo muito interessante, logo mais vou estar tocando também neste assunto, mas eu queria entender como foi que o senhor entrou neste partido que o senhor está hoje, o partido da mobilização nacional. Se eu não estou enganado, na última candidatura que o senhor participou como vereador, era Patriota, não era isso? Era Patriota o partido a qual o senhor participava. Como que o senhor saiu de lá? Como que o senhor entrou nesse e por que entrou? O que foi que aconteceu? Explica pra gente aí. Bom, o Patriota é um partido de direita. O PMN 33, muita gente afirmava ser um partido de extrema esquerda, mas nunca foi, né? E o PMN, o Partido da Mobilização Nacional, está alinhado com o presidente Bolsonaro, alinhado com o governador Cláudio Castro e alinhado com as pautas da família. O partido é muito importante para todo candidato, porque o candidato ele vai estar sujeito às orientações do partido no Congresso Nacional. Então não poderia sair do Patriota e ir para um outro partido que não tivesse a mesma linha, a mesma ideologia, que é a defesa da família e dos princípios cristãos. Lembrando que estamos vivendo um momento muito delicado, onde algumas pessoas falam que não gostam de política. De alguma forma vai ser atingido pela política, porque a política ela faz parte de todo ser humano, desde a concepção do ventre até a idade adulta, porque política faz parte da nossa casa, da nossa família. Sim, com certeza. E nesse momento que o Brasil está vivendo agora, é um momento muito delicado. Então eu analisei bem o PMN com o presidente estadual Fábio Freitas, que é cristão da Igreja Batista. Ele tem o alinhamento na defesa da família, dos princípios cristãos, da liberdade de expressão, liberdade religiosa e a liberdade de voto. E me senti bem à vontade em passar do Patriota, um partido muito grande, né, para um partido menor, para que houvesse também uma possibilidade maior de lograrmos êxito, né, na campanha, porque é muito difícil. Isso. Você conseguir chegar à vitória num partido grande fica muito, muito difícil. Então analisamos todo o contexto, a convenção, número de igrejas, número de pessoas apoiando, para nós podermos ter uma chance real e conseguimos a vitória no dia 2 de outubro. Isso aqui é algo muito importante, é porque eu direcionei essa pergunta porque hoje, para muitos eleitores, o que eles se preocupam mais, até mesmo, quem sabe muitas vezes, mais do que o candidato, é o partido a qual ele participa. Se nós procurarmos, por exemplo, a respeito do PMN, nós iremos estar ali chegando em uma conclusão, por mais que equivocada, achando que este partido seria um partido de esquerda, voltado para a crença da esquerda. Por isso que eu trouxe esta pergunta para o senhor trazer esse esclarecimento aí a respeito deste partido, que eu entendi com bastante clareza aí as pautas e como o senhor chegou nessa conclusão. Percebo que é muito interessante, é muito importante, mas deixa eu fazer outra pergunta para o senhor aí. Antes do senhor estar entrando na política, qual era a carreira que o senhor seguia? Só a respeito de organização de evento? Ou o senhor participou de alguma força nacional como Marinha, Exército ou Aeronáutica? Explica pra gente isso aí. Eu sou veterano paraquedista, né? Eu servi no 25º Batalhão de Infantaria Paraquedista no ano de 1986, o ano em que o nosso presidente, ele era capitão e fazia lá um curso no nosso batalhão. Após a saída da Brigada de Infantaria Paraquedista, junto com meu irmão, trabalhamos em diversas produções de eventos, entrada, segurança, limpeza, e começamos a realizar uma série de eventos de grande porte. Então, eu saí lá do Batalhão de Infantaria Paraquedista, já ingressando em grandes eventos como Rock in Rio, Hollywood Rock, na época, inauguramos a Apoteose, diversos eventos no Rio Centro, Réveillon em Copacabana, o futebol de areia em Copacabana.
Nós iniciamos ali também fazendo toda a entrada do evento, segurança, arena, e viajamos muito. Então chegou um momento em que o nosso nome ficou também em evidência no mundo secular, e foi quando Cristo me abraçou, me tirou desse meio de eventos, segurança, Rio Centro, Rede Globo, muitos eventos também na Rede Globo, e me colocou na igreja. E na igreja Deus começou a usar o nosso talento na produção cultural para realizarmos também grandes eventos, agora voltado com a mensagem lazer com santidade. Pode se divertir à vontade, só não pode perder a comunhão com Deus por causa disso. É isso aí. E graças a Deus, isso aí também nos trouxe até aqui. E faz parte, você se relacionar com o público. Sempre fui apresentador de grandes eventos e fica mais fácil a linguagem jovem, a minha linguagem. Eu me considero um coroa jovem. Tenho 54 anos, mas a juventude está na minha mente todos os dias. E eu fico muito feliz, mais uma vez, de estar participando aqui da Rádio Macaé Gospel. É isso aí, candidato. Algo muito interessante é que muitas pessoas não sabem o que é um deputado federal, qual seria a sua função e qual é a influência dele na sociedade ou nas leis. Eu queria que o senhor separasse um tempo para estar comentando um pouco a respeito do dever do deputado federal em nosso Brasil. O que ele faz, o que a sociedade tem que esperar dele. Explica para a gente isso aí, para os nossos ouvintes. Uma pergunta muito importante, parabéns por essa pergunta. A função de um deputado federal no Congresso Nacional é muito séria. Os deputados federais, que são 513, eles têm a atribuição de projetos de lei, criar projetos de lei, emendas à Constituição, que é uma coisa muito séria, porque dependendo de quem está lá, pode alterar a Constituição, pode trazer pautas que serão contra a família, contra as crianças, contra as mulheres, contra o nosso Brasil. A função do deputado federal é de suma importância no estado dele, porque ele também faz a indicação de verbas do Ministério da Infraestrutura, da Saúde, para a execução de grandes obras no estado, os 92 municípios do nosso estado. Então, os deputados federais aqui do estado do Rio de Janeiro totalizam 46 deputados federais de Brasília. Esses 46 deputados, eles estão lá para poder lutar, para trazer verbas federais para a infraestrutura, para a área da habitação, da segurança, do saneamento básico, da sustentabilidade e da geração de empregos. Um deputado federal em Brasília, ele precisa também ter a consciência de que, quando ele chega lá no Congresso, ele não pode ficar simplesmente cumprindo de terça a quinta, né, o seu horário lá no gabinete. Ele precisa criar leis que tragam benefício para o Estado que ele representa. E não somente o Estado. Ele tem que entender também que cada um dos municípios tem a sua peculiaridade, tem o seu modo de viver, tem a sua cultura, e o deputado federal precisa entender que nas 8 regiões do estado do Rio de Janeiro, eu falo do estado do Rio de Janeiro, existem demandas que elas precisam ser atendidas na competência federal. E aí ele fiscaliza toda a ação do governo federal, principalmente do SUS. Sentimos uma debilidade muito grande na fiscalização do SUS no estado do Rio de Janeiro, pois o maior investimento da América Latina está voltado para o Ministério da Saúde. E aqui no Rio de Janeiro existe uma deficiência do SUS funcionar a nível de estado. Os nossos hospitais federais, eles praticamente estão sucateados. Quando vai se procurar dentro da rede de saúde, o estado está sobrecarregado, os municípios não conseguem porque não tem estrutura, e o SUS não é fiscalizado pelos deputados federais. Então, um deputado federal, ele tem a competência de fiscalizar as ações do governo federal, criar leis, projetos de leis, emendas constitucionais que são a favor da família e a favor do nosso Brasil, para o crescimento e para o bem-estar de toda a nação.
Vamos estar pegando isso aí a respeito dessas emendas constitucionais, também sobre essas leis criadas, mas eu quero tocar neste ponto aí a respeito do SUS. Percebemos que a área da saúde é bastante debilitada. Acredito que não só aqui no Rio, mas em todo este país. Mas aqui em especial, pois nós habitamos aqui, conhecemos um pouco aqui do atendimento do SUS aqui. É interessante, eu marquei uma certa feita um exame em 2019, eu fui chamado agora em 2022. Só hoje pela manhã eu rodei em 4 hospitais com o meu primo. 4 hospitais eu rodei aqui na cidade de Macaé para ver se conseguia uma vaga para ele. Isto aqui, a gente ia para um lado, ia para o outro. Eu acordei 6 horas da manhã e comecei esta correria. Rodei no primeiro hospital, não tinha vaga. Rodei no segundo hospital, não tinha vaga. Rodei no terceiro hospital, não tinha vaga. No 4º hospital, um UPA, vieram estar arrumando uma vaga para deixar ele. Mas atendimento, o que precisa para ser atendido na área a qual ele necessita, a gente enxerga isso que não tem possibilidade nem condição no hospital onde ele se encontra. Mas basicamente foi o único lugar, pelo menos, que a gente encontrou para deixar ele. Percebemos que a área da saúde é uma área muito precária em nosso estado. Isto aqui é algo que nós temos sofrido, a população tem sofrido muito nesta condição e contamos muito, tanto com deputados, vereadores, a prefeitura da nossa cidade, para estar nos ajudando, nos auxiliando aí nesta área, que é uma área que tem ficado muito à mercê. A população está largada e por isso é algo que nós temos que despertar um pouco mais e contamos muitos com os deputados para estar lutando aí por esta população, que muitas vezes a voz da comunidade ela é limitada. Por isso que nós queremos levantar algumas vozes que gritam mais alto que a gente dentro do parlamento, dentro de Brasília, para que venha estar enxergando um pouco a população, o povo mais carente. E por isso eu tenho escolhido trazer a voz de alguns candidatos, seja deputado federal, seja estadual, para que nós venhamos estar conhecendo um pouco mais dos seus projetos e que vamos ver quem luta mais por nós, porque na realidade a população está muito a mercê, E isto aqui é muito interessante que o senhor tocou neste ponto aí, porque este ponto mexeu muito comigo neste dia, né? Neste dia a qual nós estamos aqui. Como eu comentei com o senhor aqui, 6 horas da manhã saí de casa. Comecei minha correria, quase que eu não consegui chegar na rádio a tempo por causa desta correria. Então é um grande alerta aí para a população. Vamos estar mais gritando aí atrás aí dessa ajuda para dentro de nossos hospitais aí, tá? Pastor, a respeito também dessas leis, dessas emendas de lei, se o senhor quiser também voltar um pouco mais no SUS aí, não tem problema, o senhor pode voltar, tá? Vou só direcionar aqui a outra pergunta. A respeito de leis, dessas emendas de leis, eu queria que o senhor explicasse um pouco a respeito dessa situação de leis a qual o Brasil está vivendo. Eu queria que o senhor comentasse um pouco com os nossos países vizinhos, como a Argentina, Venezuela, tanto para o povo que está nos escutando. 80% são cristãos, mas tem um 20% também que não são cristãos. Como que o cristão tem que enxergar isso e como que a população tradicional, que não são cristãos, mas todavia tem os seus ideais, tem os seus princípios. O que o senhor tem para falar para esta população que está nos ouvindo aqui? Eu vou voltar aqui também, só para terminar, acerca do SUS. Por que o SUS aqui no estado do Rio de Janeiro, ele tem uma grande dificuldade de atender essa demanda, né? De fortalecer os municípios e de fortalecer o próprio estado do Rio de Janeiro. Porque falta a fiscalização dos deputados federais em cima da execução. O Ministério da Saúde direciona o recurso para o Estado ele divide nos municípios e o deputado federal tem a obrigação de fiscalizar justamente esse trabalho que é feito pelo SUS. Da mesma forma, o deputado estadual tem a obrigação de fiscalizar a Secretaria Estadual de Saúde. E da mesma forma, o vereador de Macaé tem a obrigação de fiscalizar a execução aí também da Secretaria Municipal de Saúde de Macaé. Quando falta essa responsabilidade, que é a competência do parlamentar, o executivo não executa. O executivo é o prefeito, o executivo é o governador, o executivo é o presidente da República. Ele não consegue executar essas obras
porque ele vai delegar para as secretarias e para o Ministério. E a função do deputado federal, eu repito aqui, a função do deputado estadual e a função de vereadores é fiscalizar a execução das secretarias, do Ministério e assim sucessivamente. Cada deputado federal, ele tem uma verba de gabinete, uma verba indicativa para o seu estado, no valor aproximado de 20 milhões por ano. Ele tem como indicar essa verba impositiva, garantia separada na Constituição, para indicar para a infraestrutura, para a saúde, para a educação e para o terceiro setor que está abandonado, pois o terceiro setor são justamente ONGs e ONCIPs que fazem um curso profissionalizante ou outros atendimentos para a população mais carente. É a ponta que chega na população mais carente. Então, o deputado federal ele pode, como senador, como deputado estadual agora que tem emenda, vereadores não têm esse direito. Deputado estadual agora começou a partir do ano de 2019. Você indica a emenda para o município para execução de obras na educação, na infraestrutura, na saúde e no terceiro setor. ONGs e ONCIPs, registradas, devidamente documentadas. Aí, voltando aqui agora a pergunta do pastor acerca dos países que falaram que não precisavam falar de política. Países católicos cristãos, como Chile, Argentina e Colômbia. Recentemente, por tanto falarem que a igreja não necessitava falar de política, certamente os presidentes eleitos nesses países são agora comunistas, socialistas, trazendo as primeiras pautas que é justamente regular as igrejas, fechar o máximo de igrejas nesses países. A perseguição lá começou, está muito forte. Na Nicarágua estão expulsando freiras, batendo em padres, freiras e pastores. E, lamentavelmente, temos uma polarização na nossa política entre dois candidatos a presidente da República. Um candidato é da direita do Brasil, todos conhecem, que é o Bolsonaro. O outro é o ex-presidente Lula, que ele tem a visão, tem as pautas comunistas, socialistas, e todas essas pautas são contra a família, contra a liberdade de expressão e principalmente contra a liberdade religiosa. É um perigo muito grande nesse momento, há 26 dias de um pleito eleitoral tão importante, a gente ainda ouvir pessoas dizendo que não gosta de política, não quer falar de política, comprometendo a sua própria família, seus filhos, é algo muito sério. Não podemos agora, nesse momento, ficarmos desapercebidos do que pode acontecer. Chile, Argentina e Colômbia estão sofrendo, porque quando a família deixa de falar de política, quando a igreja deixa de falar de política, quando os líderes religiosos eles abrem mão de orientar o seu rebanho, a sua igreja, acerca de pautas que são contra a família, contra a vida, contra as crianças, aí vai acontecer o que aconteceu. Eu volto a dizer, temos amigos no Chile pedindo oração, temos amigos missionários aqui na Argentina, que lá também está terrível, a opressão, a perseguição, e principalmente na Colômbia agora, aonde chegou também o comunismo e o socialismo ao poder. Eu oro a Deus, eu peço a Deus que Deus venha despertar nos corações de todos os ouvintes aqui da Rádio Macaé Gospel o sentimento de patriotismo. O que é ser um patriota? O patriota é aquele que ama a sua pátria, é aquele que ama a Constituição da sua pátria, é aquele que ama o Código Penal brasileiro no lugar onde ele vive. Ele ama a história, os bens materiais e imateriais e os símbolos da sua pátria. Isso é ser patriota. Não podemos negociar a nossa liberdade, não podemos ser omissos nesse momento tão sério que toda a América do Sul está vivendo. O Brasil ainda está de pé. E eu creio e tenho a convicção de que é a oração da igreja, o clamor da igreja que mantém o nosso país de pé. Crescemos na economia durante uma pandemia terrível, o mundo inteiro está em colapso financeiro. O Brasil cresceu 0,5%, quase 1% do PIB, Produto Interno Bruto. Geramos mais de 10 milhões de empregos de carteira assinada.
Isso é milagre. 1,5% da nossa economia. Isso é milagre. Não basta somente uma equipe econômica de qualidade. Ela faz parte, claro, homens e mulheres competentes na equipe econômica, mas se não for a mão de Deus, se não for a oração da igreja nesse país, de forma nenhuma haveria crescimento econômico no Brasil. Nem nos Estados Unidos. Estados Unidos está com uma inflação de 9%, algo que eles nunca viram em 40 anos. Na Europa, o pessoal não sabia, essa nova geração não sabia o que era a inflação. E a inflação na Europa está de uma maneira terrível. A Inglaterra está numa recessão terrível. E o nosso país, para a glória de Deus, está de pé, guardado pela mão do nosso Deus. E eu desejo que continue assim, que a gente possa crescer cada vez mais. Temos projetos excelentes para a inclusão social de jovens, de crianças, adolescentes, mulheres e principalmente idosos, com cursos profissionalizantes. A inclusão social, ela precisa realmente ter uma atenção muito importante, reforço escolar. Nós temos que dar oportunidade aos nossos jovens de poder fazer um Enem com capacidade de passar, com entendimento de fazer um bom texto da redação, com entendimento de fazer cálculo na matemática, com conhecimento da história. Sabe, isso tudo está ao nosso alcance. Temos condição e muita condição de alcançarmos a população que ela se sente muito excluída. E a pandemia do coronavírus potencializou a paralisação de projetos sociais em todo o estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Precisamos voltar agora com deputados que olhem com carinho, com amor para essa situação, para o terceiro setor, para toda a nossa classe de trabalhadores que foram heróis e heroínas, os motoristas de aplicativos do estado do Rio de Janeiro. Eu mando um abraço para todos eles, os nossos heróis, as nossas heroínas da saúde, que lamentavelmente, por uma medida do STF agora, retrocedeu o aumento, né, da enfermagem, técnico de enfermagem. Está uma coisa muito, mas muito chata. A minha solidariedade a todos os profissionais de saúde que não pararam. E a nossa esperança está em Deus. Então, em Deus, estamos crendo em dias melhores para a nossa nação. Eu espero que, quando tiver chegado o dia 2 de outubro, os ouvintes aqui da rádio, eles possam ter a consciência de fazer uma boa escolha para o representante federal e estadual, para o governador e para o presidente da República no dia 2 de outubro. Isso aqui é algo muito interessante porque muitas vezes a nossa população não tem os seus olhos muito abertos a respeito deste assunto. Porque muitas vezes eu basicamente tenho um tempo na igreja e principalmente algum dos irmãos mais antigos, falar de política para eles é a mesma coisa de estar pecando. É verdade. Falar a respeito de política para ele parece que a gente é uma pessoa rebelde, né? Porque eles têm esse ponto de vista, a qual que parece que política é um tabu que não pode ser comentado aí em nossos dias. Parece que a igreja está sofrendo muito por causa desse detalhe. Percebemos aí como alguns países vizinhos, a qual o senhor comentou, vai entrar nos comerciais? Pode prosseguir? Pode prosseguir. Pronto. Alguns países aí, como o senhor comentou, são uns países que estão sofrendo bastante por causa disso. E esses dias, essa semana mesmo, eu vi a entrevista de uma família de missionário que estava, se eu não estou enganado, eu acho que é na Bolívia ou era na Venezuela. Eles estavam lá e vieram para o Brasil. E estão tentando ajudar alguns parentes seus e a igreja sua que ficou lá, tentando conseguir rendas aqui no Brasil para estar apoiando lá. E eu percebo aí nessa situação que é muito importante também, o senhor chegou já a comentar sobre ONG. Qual a importância de ONG para a nossa sociedade? Porque por mais que a gente não estamos em uma etapa muito triste, mas temos já algumas pessoas passando por certa dificuldade. Eu tenho, por exemplo, um projeto social a qual nós apoiamos moradores de rua, que este projeto é um projeto a qual nós ajudamos muita família. Eu queria entender do senhor aí a respeito de ONG, desses projetos social, como o senhor enxerga e se o senhor tem algum projeto a respeito disso aí para estar lançando.
Olha, é de suma importância uma ONG, uma ONCIP, mas as igrejas, já no seu CNPJ, elas são uma entidade filantrópica sem fins lucrativos. Quem mais faz o social nesse país são as igrejas. Isso aí. As igrejas cristãs e as igrejas católicas. Existem também outras religiões também que fazem o social e nós sabemos muito bem disso. Mas a importância de uma ONG, uma ONG séria, documentada, aquela que cumpre todos os estatutos e principalmente a prestação de contas, né? Que vai trabalhar com recurso federal, e quem não presta conta entra no peculato, na improbidade administrativa, uma série de consequências muito sérias. Isso. Mas a ação social feita por ONGs e pelas igrejas, ela alcança aonde a política não chega. A política de Estado, a política do município de Macaé não chega. Mesmo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, ela é limitada na ação. Porque quando você vai ver, toda a ação de verdade, ela cai com peso para as igrejas, para as ONGs, para as ONCIPs, sem recurso público, na sua maioria das vezes. Que eu acho isso um absurdo. Deveria estar lá na LDO federal, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai ser votada agora no final do ano, como também dentro também da lei também de orçamento do município de Macaé. Já deveria ter uma verba específica para as igrejas qualificadas, as igrejas documentadas, que já fazem esse trabalho. É um trabalho voluntário, um trabalho com oferta, um trabalho de sacrifício, que tem dado resultado na inclusão social daqueles que estão excluídos. Sabe, pessoas em situação de muita vulnerabilidade alimentar, de saúde mental. As igrejas já fazem esse trabalho. Eu tenho um projeto para apresentar em Brasília e é um projeto justamente voltado para isso, para que as nossas igrejas possam receber recursos federais direto, né, do Ministério, pode ser da Saúde, porque o Ministério da Saúde tem uma verba também que pode colocar dentro desse trabalho de inclusão social que as igrejas fazem, os centros terapêuticos. A maioria das igrejas já fazem isso, já cuida de dependentes químicos. Poderia ter uma parceria com os CRAs, com o SUS, para que tivesse recursos, para que esse trabalho fosse potencializado. Eu tenho certeza que, se assim Deus nos conceder essa vitória, um dos projetos que é a nossa prioridade é justamente potencializar o trabalho das igrejas e o trabalho de ONGs e ONCIPs no terceiro setor, que é a parte mais vulnerável da nossa sociedade. As ONGs, as igrejas estão tudo em locais muito sensíveis, né? De grande sensibilidade. E tem uma liberdade muito grande de ir e vir. A igreja, um pastor, uma irmã de oração, um evangelista, né? Um presidente de uma ONG, de uma ONCIP, ele está ali ao dia a dia, ele sabe o nome da família, quantos filhos tem, ele sabe a realidade daquela família. Então ele pode chegar lá com uma ajuda mais rápida, uma ajuda verdadeira e trazer melhoria de vida para as famílias. Isso aí é algo muito interessante, eu percebi em especial na época da pandemia, a qual queriam estar particularmente querendo fechar as igrejas. De qualquer maneira, eu enxerguei isso até mesmo em apoio de muitos cristãos para este lado. Muitos estavam até apoiando a respeito do fechamento de igreja. Enquanto muitos fecharam, a gente estava no centro entregando alimento, a gente estava com as portas da igreja abertas e recebemos família pedindo ajuda, porque se nós fecharmos a porta, nós temos que entender o que é a igreja no meio de uma sociedade. E particularmente isso é muito esquecido pelo governo, isso é muito esquecido até mesmo por muitos poderes, seja judiciário, executivo ou legislativo. Muitas vezes votam em leis, querem colocar algumas emendas constitucionais e esquece da influência e do poder de alcance a qual um pastor, até mesmo de uma igreja pequena, pode ter. Chega em ponto a qual, na realidade, não chega vereador, não chega muitas vezes nem mesmo aquela assistente do vereador, porque não querem ir, simplesmente isso. E a igreja entra lá, nesses lugares mais fechados que tem,
e nós ficamos muito tristes. Eu, particularmente, por ter obra social, eu fico bastante triste quando eu vejo, muitas vezes, por alguma situação, até mesmo por mais que severa, a igreja sabe a função dela e sabe aonde ela pode entrar e onde ela não pode. Eu tenho certeza que no momento de uma pandemia o pastor não vai pegar uma igreja que só cabe 20 pessoas e colocar 100 pessoas lá dentro. Eu creio que cada um tem um pouco de noção daquilo que é certo e daquilo que é errado. Mas quando eu particularmente, como trabalho em rádio, que eu vi mesmo algumas pessoas comentando sobre este assunto, foi de entristecer bastante o meu coração. E o meu desejo, particularmente, é que venha estar, eu não sei se já tem, mas que venha estar em pauta na Câmara dos Deputados este assunto a respeito desta certa proteção de trabalho da igreja, até mesmo em situações mais carentes, em situação mais triste que possa estar ocorrendo, mas que venha estar uma porta aberta para a igreja trabalhar. Porque quando a gente, como pastor, olhamos para um lado e para o outro e vemos vidas perecendo e a nossa mão atada, há de entristecer o nosso coração. Então percebemos isso, que isto é algo, até mesmo como eu vi particularmente carro de polícia indo até certo local para fechar a igreja, para estar parando culto, para estar parando trabalho aqui em nossa cidade. Aí eu olhava para aquilo e, na realidade, o que é para eles fazer, para aqueles que estão prejudicando a sociedade, não fazem. E querem estar fazendo para aqueles que estão querendo cada dia mais abençoar os cidadãos. Está querendo ajudar o cidadão, que até mesmo em situação triste que ele possa estar tendo, a igreja sempre está estendendo a mão, ouvindo aquele que a mãe não quer mais ouvir, ouvindo aquele que o pai não quer mais ouvir, ouvindo aquele que ninguém da sociedade quer mais ouvir. Ali tem um irmãozinho, ali tem uma irmãzinha que está abrindo o coração, está abrindo o ouvido. Isso é algo que entristeceu bastante o meu coração. E eu oro para que venha estar levantando um projeto de lei para estar vedando a igreja em certas situações a qual muitas vezes possa acontecer dentro de uma cidade, dentro de um bairro, ou até mesmo dentro do mundo, como aconteceu aí na pandemia. Mas sempre deixar pessoas capacitadas, não é qualquer pessoa também, se eu tenho noção, pessoas capacitadas para estar trabalhando, estendendo a mão para o próximo e assim não deixando muitas vidas a mercê, como eu consegui contemplar no momento da pandemia. A obra social que a gente faz não é de agora, mas já tem alguns anos, e percebemos que na época da pandemia aumentou bastante. Nós, por exemplo, levamos sabonete, pasta de dente, coisas mínimas de um cidadão e a qual eles não tinham alcance. Nós levamos, e quando a gente voltava e percebia que pessoas estavam querendo fazer decreto para parar a igreja, para parar pastores, para parar irmãos, eu olhava para aquilo e até mesmo alguns cristãos defendendo, eu falo, esse fulano de tal não sabe o que é igreja, e o meu sonho e a minha oração é para que venha estar levantando um projeto semelhante a essas minhas palavras, para estar vedando a igreja em certas situações. Mas, particularmente, apenas algumas perguntas. Eu queria que o senhor comentasse um pouco aí a respeito de aborto, a respeito de liberação das armas e a respeito de aborto, liberação das armas e também outra pauta. Primeiro, comenta sobre esses dois aí. Se eu lembrar da outra, eu pergunto pro senhor aqui, tá bom? Ou se o senhor quiser também voltar também sobre aquele assunto, se eu quiser voltar também sobre o assunto também, pode ficar à vontade sobre esse assunto que a gente comentou. Ok. Eu vou avançar aqui sobre aborto. Aborto é crime. Aborto é homicídio. Aborto é algo que o cristão não negocia. Existe na Constituição a garantia do direito da mulher praticar o aborto se ela for violentada. E se for uma criança também violentada. E também se for uma criança que possa trazer risco de vida para a mãe. Já está lá na Constituição. Isso depois de uma série de consultas da equipe médica e tudo mais. Agora, do jeito que eles querem fazer uma lei para a liberação do aborto de uma forma cruel, perversa. Esse país, o Brasil, é um país cristão. Aqui é um país família.
E onde há vida, o cristão não pode desejar a morte, seja na margem da lei ou fora da lei. Então, aborto é crime. Eu repudio o aborto. A liberação das armas, ela precisa ter princípios e critérios. Aquele que vai possuir a arma precisa estar de acordo com a lei. Então, a propriedade, ele vai proteger a sua propriedade, ele está adquirindo, ele tem que fazer os exames, ele tem que comprovar que é uma pessoa que está em dia com as suas obrigações, tem condições psicológicas, ele tem que ter um monitoramento, tem que preencher todos os requisitos. Eu acho que a liberação das armas é algo que a lei garante isso para o cidadão. Eu, como pastor, como veterano paraquedista do Brasil, a minha arma é a Bíblia. Eu não preciso. Mas existem pessoas que podem, sim, no seu direito de adquirir uma arma. Eu não vejo o porquê de tanto alarde da esquerda no Brasil querer desarmar os proprietários de grandes fazendas, seus sítios, né? Essa violência toda que a gente vê na rua, ela não está ligada na aquisição de uma arma do cidadão de bem. Pelo contrário, a gente sabe muito bem o que é oriundo de toda a violência que a gente vive. É justamente a omissão dos políticos nas ações que a igreja é a escola. Como o pastor acabou de comentar, a igreja é a escola para os políticos trabalharem, fazerem seus projetos de lei, verdadeiramente ajudar as famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Então fica aqui essa minha colocação desses dois temas que é muito importante. Nós, como cidadãos brasileiros aqui do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Macaé, precisamos ficar muito atentos às pautas que são apresentadas. São muitas vozes agora em 26 dias. São muitos políticos falando e prometendo coisas que não são nem atribuição deles. Falamos aqui da atribuição do deputado federal. Então, o deputado federal não faz obra. A obra só acontece porque o cidadão pagou imposto. Aí quer dizer que acontece uma obra na rua, uma troca de lâmpada, o político vai lá, estica a faixa e põe o nome dele com dinheiro do IPTU do cidadão. Isso é algo absurdo, é inacreditável que a gente vê. O político tem que fazer o trabalho dele. São leis, projetos de leis e fiscalizar o executivo. Ele foi eleito para isso, para trabalhar a favor do povo. Eu já me comprometo aqui, diante dessa audiência, que ela está muito grande aqui nessa tarde, eu já me comprometo em ser uma voz, a voz dos anônimos, porque foi assim que Deus me levantou. Seja uma voz dos anônimos, uma voz em defesa da liberdade religiosa. Foi o que o pastor, meu amigo, acabou de falar agora. A perseguição que aconteceu na pandemia, as indicações pareciam ser boas, mas na verdade não foram boas. Aquele isolamento parecia que ia proteger o povo e não protegeu. E nós vimos realmente arbitrariedade, algo absurdo, porque a igreja era a última muralha de sustentação no meio de uma crise mundial que foi a pandemia de coronavírus. A igreja não dava só comida, a igreja dava o suporte espiritual, dava força. E muitas ações de milagres aconteceram porque as igrejas estavam abertas. Porque muita gente ali recebeu a cura que veio da parte de Deus. É isso, irmão, como é que você pode falar isso? Eu não tenho dúvida. O nosso Deus continua mesmo, realizando curas, milagres e prodígios. Então as igrejas que estavam abertas realizaram sim orações, botaram a mão, ajudaram, levaram mantimentos para quem estava precisando. E eu me coloco aqui já no compromisso de ser uma voz em defesa da liberdade religiosa. É isso aí, pastor. O próximo ponto que eu queria que o senhor comentasse era sobre o aborto. E depois você está abrindo um espaço para estar deixando as suas considerações finais para a gente estar encerrando a entrevista. Eu queria que o senhor comentasse um pouco aí a respeito sobre... A Aborto já comentou agora sobre a legalização das drogas, que são uma pauta muito grande no meio também da sociedade. Pode ou não pode? O que o cristão pode falar a respeito disso? Como o senhor se posiciona a respeito deste assunto? Eu sou totalmente contra a liberação das drogas. Só uma família que tem um dependente químico sabe o sofrimento.
o sofrimento que é. E a igreja, mais uma vez, está envolvida nesse trabalho. A igreja faz esse trabalho. Abraça o dependente químico, a família que fica doente, e vidas estão se perdendo por causa do consumo de drogas. É um absurdo a esquerda colocar uma pauta dessa. Existe lá a pauta, está em Brasília. Nós iremos lutar para que isso não saia de simplesmente uma pauta, não venha para dentro do Congresso Nacional. Precisamos proteger as nossas famílias, as nossas crianças. A droga não traz benefício financeiro nenhum para a nossa nação. A droga só traz destruição, morte e tristeza. E atraso. Sou totalmente contra a liberação das drogas. E eu vou ser uma voz ativa lá contra isso. Isso é importante, muito importante, porque na realidade, quem conhece uma pessoa que é dependente químico, só ir no centro de recuperação. A pessoa vai saber na prática o que é tanto tratado na teórica. Na parte teórica, vai dentro do centro de recuperação que vai entender o que é a prática daquele assunto. Quantas e quantas vidas têm lutado para se libertar daquilo que para entrar foi tão bom, mas agora para sair é tão dolorido. E ninguém mais como um pastor, um missionário, uma pessoa que trabalha dentro do centro de recuperação para estar comentando sobre este assunto aí. E como o Senhor falou, só uma pessoa que não tem um dependente químico dentro de casa para estar sendo a favor de algo tão cruel que é a respeito da legalização das drogas. Percebemos que muitos até defendem, falam, não, se liberar fica mais controlado, é nada. O cigarro também é liberado e muitas mesmo tem... como é que a gente fala? Importação de cigarro ilegal, por mais que é liberado. E quantas vezes não é pego algumas cargas, e muitas cargas mesmo ilegal entrando no país. Percebemos nem só porque é liberado que não tem umas pessoas más e cruel para estar cometendo certa criminalidade. Isso aqui é algo muito interessante. Eu queria agora abrir o espaço para deixar suas considerações finais, porque que nós devemos votar no Senhor. Qual os seus projetos? Faça um rápido resumo aí, em nome de Jesus, para a nossa audiência. Pastor Adaelso Gomes, o programa Mensageiro da Verdade é top 10. Eu agradeço essa oportunidade, tá? Amém. A Rádio Macaé Gospel, muito obrigado. Essa grande audiência, obrigado a todos os ouvintes. Eu tenho no coração a certeza que eu posso ser um canal de bênçãos para muitas famílias. Volto a repetir, na defesa da liberdade de expressão, a liberdade religiosa, da liberdade do voto, na inclusão social, através de projetos profissionalizantes, cursos profissionalizantes, que nós já trabalhamos com isso, no fortalecimento do terceiro setor, no trabalho de inclusão social e na defesa da vida, na vida como um todo, desde a concepção, na defesa dos direitos das mulheres, pois quem me conhece sabe que eu não sou um feminista, eu sou um defensor do direito das mulheres. A minha mãe, a missionária Silvia Borges, é aposentada da saúde do Hospital Servidor do Estado. A minha esposa, a missionária e psicóloga Mônica Borges, é aposentada da área da educação, professora, e continua ainda dando aula. Então, todas as mulheres que eu conheço da minha família, da minha parentela, são trabalhadoras, da sua grande maioria aposentadas. A mulher precisa ter uma voz de verdade também que possa representá-las. Eu tenho certeza que, junto com todos no estado do Rio de Janeiro, todos os municípios, todos, eu vou poder ser uma voz de verdade em Brasília. Muito obrigado pela oportunidade, pastor Adaelso Gomes, todos os ouvintes da Rádio Macaé Gospel, programa Mensageiro da Verdade. Eu estou com o coração alegre, eu estou aqui muito feliz, aqui no Rio de Janeiro. Eu parei no carro, não pude estar aí pessoalmente, por causa dos compromissos justamente com o presidente do partido, mas aqui eu estou me sentindo numa alegria muito grande, uma gratidão profunda. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a cidade de Macaé, que Deus abençoe o estado do Rio de Janeiro,
Que Deus abençoe o nosso Brasil. E amanhã, 7 de setembro, é o dia de nós, patriotas, comemorarmos a independência do nosso Brasil. 200 anos. Então é verde, amarelo, azul e branco, Brasil, pátria amada Brasil. É isso aí, deputado. A gente que agradece pelo seu tempo dedicado aqui a esta rádio. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Senhor abençoe também essa sua trajetória a qual o Senhor escolheu, tá bom? E que Papai do Céu venha estar cada dia mais trabalhando aí nessa sua candidatura. Cremos que em nome de Jesus, se for da vontade e da parte de Deus, a vitória não vai chegar, mas a vitória já chegou em nome de Jesus. Estamos juntos aí para o que der e vier e muito obrigado aí por essa entrevista que foi abençoada e alcançou muita vida, ainda vai alcançar ainda muito mais. Que Deus em Cristo abençoe e daqui a pouco estamos juntinho em nome de Jesus, tá bom? Uma Meu outra pastor, oportunidade. Deixa eu falar o que eu esqueci, só uma parte final aqui. Sim. Deixar aberto para todos os ouvintes. É a nossa rede social. Poder dar uma olhada no Instagram, tá lá, nos seguir, acompanhando lá, @Marcão Borges Oficial, @Marcão Borges Oficial Instagram. E Marcão Borges RJ é o Facebook. Marcão Borges RJ. Obrigado, meu pastor. Obrigado, tá? Segue lá, meus irmãos, e conheça o projeto do candidato a deputado federal Marcão Borges mais de perto. Eu tenho certeza que aquele que pesquisa não volta enganado. Então vai lá, conheça mais um pouquinho e vamos que vamos, crendo que o Senhor tem trabalhado pelo nosso país e nós, os seus servos, também não estamos de mão atada nesta obra. Então vamos que vamos e cremos que a vitória é nossa. Mais uma vez, muito obrigado em nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe, candidato, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus Amém. abençoe. Um abraço. Amém. Amém. É isso aí, meus irmãos. Acabamos de estar entrevistando o candidato a deputado federal Marcão Borges, que tem uma trajetória que eu espero que essa entrevista tenha sido produtiva para você, tá bom? Que Papai do Céu venha estar abençoando o coração dos nossos ouvintes e assim eu escolhi estar trazendo aí este amigo para que os irmãos venham estar conhecendo um pouco mais o seu projeto de lei de perto, tá bom, meus irmãos? E vamos que vamos, cremos que Papai do Céu tem abençoado a nossa nação e cremos que cada dia mais irá abençoar, mas nós, os seus servos, não iremos ficar de mão atada. Se Deus permitir, próxima semana estamos aqui novamente e assim com aquela mensagem abençoada para o teu coração. Fique ligadinho na rádio Macaé Gospel, em nome de Jesus. Termina aqui mais uma programação da Rádio Macaé Gospel. Volte a nos ouvir no próximo programa.